Exaltado seja o Senhor, meu Pai. Nós te louvamos e exaltamos, Pai, por esse tempo precioso, Senhor Deus, de adoração, Pai, no teu culto. A adoração, Senhor Deus, onde reconhecemos que o Senhor é tudo, tudo em todos aqui, Pai. E que nada nos pertence, Senhor Deus. Nós aqui deixamos o nosso coração, as nossas vidas, Senhor Deus, e reconhecemos que somos dependentes do Senhor, Pai. Mais uma vez em oração, Pai, nós exaltamos e dizemos que o que fazemos aqui, Senhor, é para honrar e glorificar o Teu nome, Pai Santo. Pai, tudo que recebemos, Pai, tudo que vem em nossas mãos pertence ao Senhor. Obrigado porque podemos participar desse tempo tão precioso, Pai de amor. Um tempo onde o Senhor nos diz, Senhor Deus, que, Senhor Deus, à medida que nós vamos avançando, Senhor Deus, o Senhor vai se revelando, Pai. E, Senhor Deus, não é os nossos 10%, é o nosso coração. É a nossa vida, é a nossa obediência diante do Senhor, Pai Santo. Então tudo que depositamos diante do Senhor aqui, Senhor Deus, é tão pouco, Pai, diante do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai de amor, ouvimos aqui por tantos pedidos já na área da saúde. Pai, mas também eu agradeço, Pai, aos irmãos que podem, Senhor Deus, ter, Deus, essa oportunidade de participar nesse tempo de culto. Pai, também aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Abre as portas, Senhor Deus. Mostra, Pai, realmente uma oportunidade a cada um dos teus servos e servas, Senhor Deus, nesse tempo, Pai, tão difícil, Pai, que temos vivido e visto, Senhor Deus. Essa reestruturação, Pai, financeira na vida do Brasil, na vida, Senhor Deus, do nosso estado, Senhor Deus, na nossa cidade, Senhor Deus. Alcança, Pai, mostra, Senhor Deus, faz a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para quem eu não dei bom dia. Para todo mundo, praticamente, não dei bom dia hoje. Deus os abençoe, graça e paz a todos, queridos. Engraçado que se tivesse combinado os hinos cantados até o presente momento, são palavras onde o Senhor tem edificado a minha vida, tem me incomodado. E quando eu me deparei agora com esse hino, no final, então, eu olhei para a Vanessa ali e eu falei, olha só, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu falo para o Levi que o Levi, acho que ele não quis tentar, entendeu? Essa audácia de tentar fazer com que eu cantasse. Porque é difícil, seria uma batalha muito grande para o pastor Levi. Mas como eu sou apaixonado também pelos hinos e louvores, enquanto estavam cantando ali, eu fiz umas anotações rápidas aqui, diante do que Deus tem falado ao coração. E o primeiro hino cantado foi: Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Aí eu estava ali do lado, eu já estava dando glória. E o outro hino foi: Tua promessa é firme e inquebrável. E é o Deus que dá sentido à vida. Mas ainda diz ali, limitada é a nossa visão. E Ele plenifica a alma falida. Amém, meus irmãos? Amados, no começo desse ano, quando eu tive a oportunidade, se eu não me engano, acho que foi o primeiro domingo que nós tivemos culto, né? Aqui a reunião mesmo à noite. Eu estava aqui tendo a oportunidade de dirigir o culto e falava para os irmãos, não sei quantos estavam aqui ou vão lembrar, sobre como você quer que esse ano seja conhecido. E eu falava, qual nome você quer dar para esse ano? Aí eu falei, é um ano de reconstrução, é um ano onde você vai caminhar pelo perdão, é um ano onde você vai declarar vitória sobre a sua vida. E eu falava sobre resolução. Eu falei assim, nós precisamos ser arrojados, nós precisamos ser corajosos diante do ano que iniciou. E nós estamos no mês de maio, hoje é dia 19, eu não sei vocês, meus irmãos, mas parece que 120, 130 e poucos dias, 140 e poucos dias, parece que eu já vivi um ano. Tamanha correria que já está nesse... Olha, vai chegar junho, é metade do ano, e eu vou falar para vocês, já estamos em julho chegando aí, falta pouquinho, já passou mais da metade de maio, mas eu não sei o quanto você viveu já esse ano, o quanto Deus já se revelou a você, o quanto Deus fez na sua vida esse ano. Mas eu posso dizer para você, tem sido um ano de muitas bênçãos, amém, mas também tem sido um ano de muitas lutas. E como que você tem chegado aqui nessa manhã? O que Deus tem colocado diante de você? Ou o que você tem falado, Deus,
Eu não consigo sem o Senhor. Eu preciso caminhar com o Senhor porque na minha força eu não consigo. Tem sido um ano de bênçãos? Eu te faço essa pergunta. Ou tem sido um ano de muitas lutas? As crises, elas têm te alcançado? Ou, como eu mesmo disse, esse ano tem sido um ano de restauração na sua vida? Familiares, amizades, relacionamentos. Como que você tem caminhado, meu irmão, minha irmã? Nós vamos, nessa oportunidade, se você quiser deixar aberto lá já, Josué capítulo 1, para que nós possamos daqui a pouco ler o texto. A vida cristã ela tem um propósito. E essa semana eu estava vendo uma animação com a Vanessa ali, um filme, e falava sobre propósito. Qual que era o propósito da vida dele? E aí eu achei interessante, que um dos personagens fala, você precisa viver. Aí Vanessa e eu debatendo alguma coisa, sempre surge alguma questão teológica no meio. Aí nós precisamos viver à luz da palavra de Deus. Nossa vida ela tem propósito, não é simplesmente viver. Existem ações e reações que nós precisamos tomar à luz da palavra e ser guiados pelo Espírito Santo. Enfrentar os desafios que nos são postos diariamente e viver de fé em fé, assim como está em Romanos capítulo 1. Meus irmãos, mais uma vez eu faço a consideração, como tem sido esse ano? Muitas lutas? Eu creio, Deus está cuidando de tudo, ainda que você e eu estejamos vivendo algumas crises. Ou, se você falar para mim, minha vida não tem só crise, Adriano, minha vida tem tempestades terríveis. Eu tenho vivido de um modo onde eu não tenho conseguido crescer em meio a tudo isso. E quando eu pedi para os irmãos abrirem Josué, é um personagem que, particularmente, ele fala muito ao meu coração, porque eu já vivi situações, lógico, longe do que Josué viveu ali, mas depende, na visão de dar continuidade ao ministério que o Senhor tinha entregue nas mãos de Moisés. Então ele é responsável por prosseguir com o povo de Israel. E no texto que a gente vai ter a oportunidade de ler, ele para mim é um personagem singular. Ele é um soldado, ele é um líder com a arte da guerra. Ele realmente, quando você começa a perceber a entrada de Josué no cenário ali bíblico junto com Moisés, e eu gosto muito de destacar, ele ficava à porta esperando Moisés quando ele estava na tenda do encontro com o Senhor. Josué foi aquele que subiu um monte junto com Moisés quando ele recebeu as leis e quando o povo lá embaixo estava adorando um bezerro de ouro. Que barulho é esse que eu escuto aí? Já no meio do caminho, quem está lá é Josué. Josué foi discipulado por Moisés. Para mim ele é um exemplo. Teve seus erros também, teve situações de derrota, situações de pecado em que ele viveu, acordos que ele não consultou ao Senhor, mas ele foi efetivo nas suas ações. E a gente lendo o texto de Josué, capítulo 1, se estiver aberto lá do 1 ao 9, texto muito conhecido. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou dando para os israelitas. Meu irmão, minha irmã, repete comigo. Rio Jordão. De novo, Rio Jordão. Daqui a pouco eu falo dele de novo. Como prometi a Moisés, no 3, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Uma das partes em que Josué já aparece em Êxodo,
quando... Não, no Êxodo não, meu irmão, perdão. Quando ele vai na luta guerrear contra os midianitas. No momento em que Moisés está com os braços erguidos e Israel prevalecia. E depois, quando os braços de Moisés desciam, então o inimigo prevalecia. Arão e Hur sentam ele numa pedra, seguram os seus braços, e Israel ele é efetivo ali com a vitória diante daquela guerra. E a palavra do Senhor diz que Josué venceu. Ele começa a aparecer nessa parte ali, e a gente tem um entendimento de que, como eu disse, é um guerreiro, um soldado, um homem preparado para isso. E ele tão novo. Vocês também podem recordar bem que ele é um dos espias, que junto com Caleb são os dois que dizem que a terra era boa para poder já ser enfrentado aqueles gigantes que existiam. Só eles dois resistiram àquele tempo de 40 anos no deserto. Acho que vocês... Isso é um pano de fundo só para a gente poder entender um pouquinho. Eu não vou ficar somente em Josué, eu vou partir com os outros personagens, mais rápido que eu puder, porque o nosso tempo é curto também. Então, eu dando esses detalhes de Josué, e como eu disse para vocês, aplico muito sobre a minha vida, eu já tive a oportunidade de pregar sobre ele também. Através da vida desse homem, o povo de Israel vai atravessar o Rio Jordão, as muralhas de Jericó também vão cair também, o povo entra na terra de Canaã, e as terras são distribuídas também. O povo de Israel. São muitos exemplos que eu tenho bons dele. E eu também gosto de lembrar que o nome de Josué anteriormente era Oséias, que o nome dele era Salvação. E Moisés dá um novo nome para ele, que é Josué, que Jeová é a salvação, o Senhor é a salvação. E pensa na situação, meus irmãos, Moisés ele conduziu a Israel. Moisés está morto. O povo já sabia que Josué iria à frente deles, iria nessa batalha com eles, iria os ajudar nesse processo. Somente o Josué ali houve pelo menos 3 vezes nesse texto que eu falei para vocês, seja forte e corajoso. No texto todo, quando você lê, tem 4 vezes. E Moisés ainda diz para ele anteriormente, seja forte e corajoso mais 2 vezes. Diante das batalhas que vinha, diante de um homem guerreiro que era, a palavra seja forte e corajoso e tenha ânimo. É diante do que nós vivemos dentro das nossas situações da vida, força, coragem e ânimo para viver os dias que a gente tem. Mas eu falo para vocês, o que tipo de situação que a gente vê hoje? Quando eu penso que Moisés morre, a crise poderia ter sido instaurada em Israel. E crise é o que mais a gente ouve falar. Nós temos vivido muitas crises, nós temos visto muitas crises. No âmbito familiar, crises morais, a gente tem visto internacionais as crises. A gente vê terrorismo, a gente vê a violência aumentando. E é engraçado que às vezes você lê sobre paz mundial e eu fico pensando, parece uma utopia, parece realmente um devaneio. Às vezes você vê, e a gente sabe como cristão o que está acontecendo, porque nós entendemos que essas coisas têm que acontecer. Essas coisas são reais. A gente vê desastres naturais e muitas pessoas colocam a culpa no homem e a gente já sabe que a Bíblia falava sobre isso. Aqui perto de nós, o Rio Grande do Sul, nossos amigos e irmãos, como a gente fala, precisam de nós, dependem de nós. E faço uma consideração bem rápida. O que tudo a gente tem feito nesse começo tem sido bênção, meu irmão, para a vida do povo do Rio Grande do Sul. Tive uma oportunidade essa semana de fazer um esforço pequeno para poder ajudar lá em alguma coisa. E aí, conversando com alguns pastores, eles diziam sobre o Rio Grande, tem sido feito muita coisa agora no começo, mas ainda vão meses até tudo voltar ao normal. Então o povo vai precisar continuar. Então vamos precisar ser constantes. Voltando aqui para o nosso texto. Moisés morre, mas o plano do Senhor não acaba. A nação precisa avançar. Então, Deus promete a ele, e Deus está cumprindo, assim como a gente ouviu aqui num dos louvores. E Josué tem um propósito de cruzar o Jordão, tomar posse da terra e dividir as terras. E eu digo para vocês, meus irmãos, quando nos deparamos com algumas situações de dificuldade na nossa vida, parece que algumas coisas são interrompidas. Mas planos do Senhor na minha e na sua vida, eles precisam e vão ser cumpridos à medida que o Senhor investe na sua vida. Mas você não pode parar. O seu relacionamento com Ele precisa ser intenso e precisa ser intencional, relacional. Eu creio e posso declarar para vocês, meus irmãos, como Josué venceu. A vitória ela vem de Deus, mas somos nós que precisamos dar um passo de fé. Por isso que eu falei sobre o Rio Jordão. Nós precisamos cruzar um Jordão.
A IBNM teve uma oportunidade de pisar nas águas, como é falado, e atravessar do outro lado para cá num passo de fé. E está estabelecida aqui. E graças a Deus, Deus tem dado continuidade à obra, ao trabalho. Hoje temos a vida do pastor Jean liderando aqui também. Mas com olhar de fé, nós precisamos dar continuidade a toda a obra do Senhor. Nós aqui nos preparamos para que fora a gente faça a diferença. E eu digo para vocês, quando penso em questões de vitória, penso em questões de lutas e de batalhas, a vida ela não é um ensaio, gente. A vida ela não é simplesmente uma peça de teatro, onde você fica ensaiando para que o ato preciso você fale, agora eu vou. Não. Todos os dias são oportunidade de, junto do Senhor, você dar continuidade na sua vida. Tem situações que você não fez, elas não vão se repetir. Ou quando você falou, você vai precisar consertar. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa de coragem e força para viver todos os dias. E eu vejo isso como foi feito com Josué e como é preciso ser feito em nossas vidas. Você pode até ter uma visão para muitas coisas, mas é preciso uma ousadia. E eu digo porque visão e ousadia elas precisam caminhar junto. E Josué é um homem de resolução, assim como eu falei também. Ele é um homem arrojado. Entendeu? A gente vê muitos homens e mulheres no dia de hoje arrojados. Mas muitas das vezes vemos comodismo e desânimos que travam as pessoas e não deixam com que elas continuem caminhando. E se você vê diante de você uma situação de um líder que não está mais com você caminhando, eu penso, tudo acabou? Não, meus irmãos, nós temos hoje Jesus em nossas vidas. Ele é o nosso supremo líder, é Ele que nos entrega todas as coisas todos os dias e nos diz para continuar caminhando. E eu digo para vocês, não parar. Mas parece que tem jordões na nossa vida, parece que tem situações que a gente precisa cruzar, parece que tem situações que nos impedem e a gente fala, é muito grande, eu não vou dar conta. Eu não consigo do mesmo jeito que eu estou vendo as pessoas fazerem. E por que eu digo isso? Na medida que a gente vai avançando, na medida que a gente caminha por fé, na medida que Deus ele vai abrindo os rios, na medida que a gente é ousado diante das situações que a gente vive com o Espírito Santo, que Ele nos dá essa ousadia, quanto mais eu confio, menos eu dependo de mim. Isso é uma realidade. Nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, dentro da minha casa, eu preciso confiar mais no Senhor, colocar mais a presença dEle e dizer, eu preciso avançar. Por que eu falo, eu preciso avançar? Como igreja, nós podemos fazer muito mais. Unidos, fortalecidos pelo que Jesus faz, que Ele é o cabeça, somos um corpo. Vamos dar continuidade à obra dEle, mas caminhar com coragem, fé para as batalhas, lutas e crises e tempestades que podem estar existindo à nossa volta. E quanto mais eu entendo, meus irmãos, que essas tempestades elas existem, elas vão acontecer, mas elas não podem nos derrotar. Elas podem abalar as nossas estruturas familiares, elas podem vir de formas que vão trazer muitas das vezes dores realmente para a gente, mas aqueles que têm o Senhor têm uma esperança. Mas aqueles que têm Cristo no coração sabem qual que é o fim. Mas enquanto aqui estamos, nós precisamos e dependemos dentro de uma realidade, como igreja, trabalhar para que outros possam ver a boa mão do Senhor intervindo na vida deles lá. E abro mais um parente aqui, meus irmãos. Quando eu falo corpo, quando eu falo como igreja que somos, muitas pessoas que vêm e passam por situações, problemas e necessidades, elas precisam ver o Senhor nas nossas vidas para que nós os fortalecemos nos processos que eles vivem. Nós vamos ver e vemos muitas das vezes pessoas que são dependentes. Nós vamos ver pessoas que perderam muita coisa e precisam se reestruturar. Ouvi muito que a gente, ensina, vai ensinando a pescar, mas tem uma hora que a pessoa precisa caminhar e pescar sozinha. Mas enquanto ela não consegue, como igreja, nós precisamos ser efetivos. Nós precisamos fazer ações para que pessoas possam sentir o amor de Deus através das nossas vidas. Somos uma igreja influente, somos uma igreja que precisa influenciar e avançar para a honra e glória do Senhor. E eu digo, não como um jargão, mas o que para nós é impossível, para Deus é possível. O que pode parecer para o povo de Israel uma dificuldade, uma limitação diante do que estava por vir, quando Deus ele manda com que o povo atravesse o Jordão e ali seca, ali para as águas, eles atravessam para conquistar a terra prometida. E eu digo que não há vitória sem luta. Não há batalha que você realmente não entre, meu irmão, e não precise de força e coragem diante das situações. Mas eu vou falar para vocês, vai existir muitas tempestades, vai existir muitas batalhas, vai existir muita vitória. Deus ele promete estar conosco sempre, mas Ele também diz que não vai ter ausência de lágrimas. Elas vão ser necessárias
para muitas das vezes você passar a viver, mas ser efetivo. E dizer, eu sou dependente do Senhor de você. E é até interessante olhar para o livro de Josué e perceber que cada vez que a gente olha, né, com essa perspectiva, é como se fosse um recomeço para o povo de Israel. Porque Israel viveu 40 anos no deserto. E esses 40 anos que eles viveram foram 40 anos de espera, foram 40 anos de luto, foi 40 anos de desafio. E se você lembrar, toda aquela geração, ela realmente morreu. Toda aquela geração realmente ela foi os filhos que vieram à frente, os filhos que vieram guerrear. Então eles viram e ouviram os pais reclamando no deserto. Eles viram essas situações que o povo pecou e passou. E quando Josué, que também, quando criança, sai do Egito, vem junto nesse processo, é um dos espias para poder ver a terra, e ele vai ser aquele que vai fazer com que o povo atravesse o Jordão. E eu pergunto para vocês, tem algum Jordão que você tem enfrentado? Tem algum desafio que tem sido grande diante de você? Alguma luta, alguma tempestade? Quando eu falo de Jordão, você pode pensar assim, poxa, Adriano está fazendo uma consideração como o rio, mas às vezes tem situações que te impedem de avançar. Parece grande demais. Às vezes são pessoas que são os Jordões na sua vida. São pessoas que te impedem de você avançar. É um pecado. Ou é um sonho que não se realizou, um relacionamento que você tem vivido, um relacionamento em que você está. Situações que podemos viver, problemas financeiros, são obstáculos. Impedimentos, na verdade, que nos impedem de dar o passo de fé. Mas o que Deus manda é avançar. Deus ele manda a gente atravessar esse Jordão. E quando a gente olha para a situação de Israel, meus irmãos, não existe uma ponte para o Jordão. Ele pede para que você, com fé, caminhe. Deus, ele, em nenhum momento, ele vai te deixar num escuro. Isso você pode ter certeza. Em nenhum momento você vai ficar numa situação onde você fala, eu não sei, Senhor, aonde eu vou. Deus ele vai te direcionar. É porque muitas das vezes as tempestades, as crises, os obstáculos, eles gritam tanto nos nossos ouvidos, as pessoas, que a gente não para se aquietar e ouvir a voz de Deus nos conduzindo nos processos que a gente vive. E quando Deus manda o povo avançar, eu vou falar para vocês, meus irmãos, assim como Israel recomeça com o povo com Josué no comando, assim muitos cristãos precisam recomeçar. São recomeços, porque os desafios eles vão ser diários, as oportunidades que são colocadas diante de nós, elas são constantes, mas a gente precisa estar atento em tudo. Você já parou para perceber que dentro de situações onde a gente vive, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, educação com os filhos, fora, nos nossos ambientes que a gente estamos, a gente às vezes faz rotineiramente coisa, mas parece que você chega num momento e fala assim, cara, tem que mudar isso aqui. O povo de Israel viveu recomeços porque estava em pecado. O povo de Israel constantemente se afastava do Senhor, constantemente reclamava de situações. E a gente pode entender o que eles viveram. A gente pode perceber porque a gente tem tudo pronto na palavra do Senhor. Mas é a sua vida. Ela precisa de novos recomeços. Ela precisa de novas perspectivas diante do que Deus tem colocado de você. Ou você tem que dar um passo maior do que você tem dito. Eu não consigo sair mais do lugar. Eu não consigo ter essa fé. Eu não consigo ter essa coragem. Eu não consigo ter esse ânimo. E eu digo, a vida, meus irmãos, ela vai nos mostrar todos os dias oportunidades de dar um passo de fé. Jesus, ele quer te dar vitória hoje, eu creio nisso. Eu creio nas vitórias particulares que nós podemos ter. Ele quer que você desfrute as bênçãos espirituais. E quando vemos Israel entrando na terra prometida, conquistando, depois sendo dividido as terras ali, a gente vê que o povo também é derrotado em outras situações por causa de relacionamentos que viveram, por causa de acordos que fizeram. E eu digo para vocês, nós não podemos viver derrotados. A gente vai enfrentar situações, mas não vivem derrotados. Por que eu digo não vivo derrotado? Porque a vida cristã vitoriosa é uma série de conflitos e de vitórias. Tem um pregador escocês de nome Alexander White, diz que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Todo dia é uma oportunidade de vitória, todo dia é uma oportunidade de recomeço. Recordo o pastor Jean também falando um dos domingos aqui sobre as igrejas do Apocalipse, ele falava, a gente ouve muito sobre avivamento, mas ele falou, os avivamentos são diários. Todo dia é uma oportunidade de ter avivamento em nossas vidas. Então, nós podemos recomeçar. A gente pode não dar conta de todos os problemas, mas nós precisamos dar passos de fé para que a gente continue recomeçando. E quando eu falei sobre força, sobre coragem, sobre ânimo,
Eu vou falar para vocês, meus irmãos, olha, nunca tive tantos desafios como esse ano me aconteceram. Alguns desafios onde eu particularmente precisei falar coisas que tinha que tomar decisões, e algumas pessoas tentando impedir algumas situações. Mas eu digo para você, a gente precisa de ânimo. Mas aí você fala, Adriano, mas eu não sou uma pessoa animada, eu não sou essa pessoa sorridente que às vezes você sorri, fala com todo mundo, mas não estou falando desse ânimo. Eu estou falando daquela alegria que o Senhor pode dar para nós. Mas a gente precisa de ânimo para enfrentar as lutas, porque o desânimo ele é contagioso, assim foi com o povo de Israel. No deserto eles reclamavam e toda aquela geração, repito, caiu no deserto. É um desânimo que nos acomoda. Você já parou para pensar? O tempo é maravilhoso, é gostoso, eu sou apaixonado pelo frio, pela chuva, mas muitas das vezes ele nos impede de sair. Por quê? Está tão bom aqui dentro de casa, está tão gostoso. Meus irmãos, o desânimo ele não pode se agigantar. A gente precisa enfrentar os Jordões que estão diante de nós. É preciso ânimo para enfrentar o inimigo. Sim, é preciso ânimo para restaurar relacionamentos. Ânimo para evangelizar. O pastor vai falar para mim, misericórdia, Adriano, ânimo para evangelizar, ânimo para evangelizar. Muitas das vezes vão ter situações, eu já vivi, que vão te ligar 10 horas da noite, você já está com o teu pijama, tudo quentinho, prontinho para dormir. Ou quando vão te ligar 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. Meus irmãos, ânimo para sermos resposta do Senhor. Coragem nesse tempo para viver os avivamentos que o Senhor tem para nos dar. Olha, tenha ânimo, meus irmãos, pois Deus ele não vai desamparar seus filhos. Eu creio que você muitas das vezes parece que está carregando no teu corpo um peso que é desproporcional ao que você realmente tem. E parece que quando você levanta da cama, o teu pé já está pesado e grudado no chão e tu fala, meu Deus, mais um dia. Não, meu irmão, declara sobre esse dia a vitória. Declara sobre ele ânimo. Eu vou dizer um negócio para você. Eu sou apaixonado pela segunda-feira, eu não sei vocês. Mas começa a declarar sobre a segunda-feira que ela é uma benção. Começa a declarar que ela vai chegar e vai ser um dia diferente. Eu sei que assim, às vezes eu falo isso aqui e algumas pessoas não conseguem entender, mas a gente precisa agir de acordo com a vontade de Deus e se animar, porque Deus ele está com você. E aí às vezes você fala, meu Deus, a segunda-feira chegou, amém. Graças a Deus pela segunda-feira. Graças a Deus porque assim, eu vou sair daqui como se estivesse pisando na água. Levantou da tua cama, visualiza a água e fala, eu estou pisando com fé. Eu estou atravessando o Jordão. Eu não sei o que vai me acontecer, mas olha, é hoje. Há uma transformação para as nossas vidas. Eu digo, ainda tem muito tempo para que esse ano termine. E esse ano você ainda pode ver vitória. Esse ano você pode ver restauração. Esse ano você pode ver coisas maravilhosas na sua vida acontecendo, meus irmãos. E quando eu digo coisas maravilhosas, eu não cesso de falar sobre o Josué, sobre as conquistas, mas eu gostaria de mais um personagem, poder tratar com os irmãos. Rapidamente, está em Juízes. O nome dele é Gideão. É um outro personagem para mim singular. É um outro personagem que me mostra como realmente a gente pode ser criativo no tempo da crise, criativo no tempo das tempestades, das dificuldades. Em Juízes 6, você vai ver de 11 a 14, falando sobre Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, onde você tinha que prensar uvas. Provavelmente você já conhece toda a história ali. Aí a pessoa vai falar, mas como assim? Malhando trigo onde prensava uvas? Devido os medianitas também ali, estavam perseguindo, e os amalequitas estavam perseguindo o povo, eles não podiam dar a menor demonstração de que tinha alimento, porque eles vinham e acabavam com tudo. Os animais, eles arrasavam com tudo ali. Então, o que Gideão precisou fazer para alimentar a sua família? Ser criativo. Ele precisava, no meio daquilo ali, diante das batalhas, das crises, da adversidade, estar ali pegando o trigo e dentro da prensa de uva. E o que ele nos mostra ali? Alguns vão falar, Gideão é medroso. Alguns vão falar que Gideão é melancólico. Alguns vão falar que ele era até covarde. Mas não, meus irmãos. Eu posso também ver que ele era criativo. Eu posso ver também que diante das crises, das situações que nos vêm, ele vai nos mostrar uma outra percepção. Você precisa, eu preciso, diante das crises, diante das tempestades, diante das batalhas, ser criativo. Eu preciso olhar com uma outra perspectiva. E quando você pensa em o trigo, ele precisava ser levado para a eira, é uma parte mais alta. A parte da eira é onde bate vento, onde a palha é separada do trigo. A uva, onde ela é pisada. E dentro dessa analogia também tem onde você passa pela prensa da azeitona, onde é retirado o azeite também. Posso fazer uma consideração?
que é onde o azeite ele é extraído pelo menos 3, 4 vezes ali, onde sai o mais puro, e tem outras situações que ocorrem. E eu faço 3 considerações que, se os irmãos puderem entender: trigo, uva e azeitona. O trigo ele precisa passar por um processo para que você possa depois ter o pão gostosinho, certo? A uva ela é muito gostosa como fruta, mas o suco, depois de pisado, ele também pode ser transformado em maravilhoso. A azeitona, para quem gosta do azeite de oliva, não são todos, a gente conhece pessoas que não gostam, mas é maravilhoso. E eu faço uma pergunta para você, se você entende. Gideão, junto de Israel, depois de pecado, depois de desobediência, Gideão é um dos juízes, se eu não me engano, ele acho que é o 6º juiz que assume Israel, depois que passa Débora e um outro juiz que eu não estou lembrando o nome agora, passam por 40 anos, mais ou menos, onde o povo teve paz, e aí depois o povo se afasta, o povo peca novamente, o povo desobedece ao Senhor, Gideão surge, o anjo do Senhor fala para Gideão uma frase assim: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão diz para ele: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, no verso 13, 6:13, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Volta ao trigo, volta à uva, volta à azeitona. Gideão pressionado, Gideão criativo. Mas o Senhor aparece para ele e pergunta, ele está pressionado. Quando nós pressionamos, quando nós passamos pela eira, quando nós passamos pelas pisaduras, quando nós passamos pela prensa, o que sai de dentro de nós? É o melhor suco? O que sai de dentro de você quando você é pressionado? O que sai de dentro de você quando você realmente está sendo pisado? E é isso que eu tento mostrar para os irmãos aqui. Gideão, ele foi também efetivo nas suas ações. O Senhor ainda vai dizer para ele, então se virou o Senhor no 14 e disse: vai na tua força. E livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não sou eu que estou te enviando? Não esqueça, meu irmão. Vai na tua força, mas vai na palavra do Senhor. Vai na direção do que Ele tem dito para você. Não faça por você mesmo coisas que o Senhor não te orientou, coisas que você não buscou do Senhor, orientação de um líder que possa te dizer, acompanhar você. Mas Gideão me traz criatividade, ele vai dizer para mim, busque meios, ele vai dizer improvise, ele vai dizer para a gente que a gente precisa, diante de todas estas situações, que nos dias da angústia, nos dias das lutas, nós não podemos nos mostrar fracos. Você conhece Provérbios, capítulo 24, 10? Provérbios 24, capítulo 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Gideão, ele fez prova com Deus. Mas Deus também o provou. E quando ele é efetivo ali nas batalhas que ele teve, ele tinha um exército de mais de 30 mil pessoas com ele. Provavelmente 32 mil e um pouquinho. E ele fica só com 300 valentes para enfrentar os midianitas. Pois o Senhor ele disse para Gideão assim, ó, você tem gente demais para entregar Midian em suas mãos. E se todo esse povo aí derrotar, porque eles vão derrotar Midian, vai que vocês se orgulham dizendo que foi na força de vocês e não naquilo que o Senhor falou. E de cara Deus manda falar assim, ó, vê quem está com medo aí e manda todos eles embora para casa. A palavra do Senhor vai nos dizer que 22 mil homens estavam tremendo de medo. E já foram embora. Então, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Provérbios 24, 10. Olha, opressão, meus irmãos, lutas, guerras, é um cenário para o povo de Israel. Eles viveram isso. Um povo forjado na guerra. Mas não é diferente do que muito de nós viveu em toda a trajetória da nossa vida. Por isso que a gente precisa, muitas das vezes, mostrar nossos valores aos nossos filhos para que eles continuem crescendo fortes também, para enfrentar as batalhas que vão surgir e virão, que são necessárias. Gideão, mais uma vez eu falo, ele foi criativo. Gideão, mais uma vez eu digo para você, ele com 300 fez com que um exército de mais de 130 e poucos mil corresse. Lógico, ele foi
na palavra que o Senhor declarou sobre a vida dele. O que mostra se você é fraco ou forte? Esse ano tem sido um ano de batalha. Faço mais uma vez a mesma pergunta. Você tem vivido as situações parecidas? E diante das lutas, das prensas, das pisaduras que a gente passa, vai sempre revelar, meu irmão ou minha irmã, se você é um guerreiro ou uma guerreira, ou um covarde. Qual tem sido o teu lado quando você está passando por batalha? Qual tem sido, diante dos problemas, quem que se revela no meio de tudo isso aí? Você já viu quando tem uma batida de carro? Infelizmente, muitos de nós já passamos por isso. E quando a pessoa que bate o carro, ele sai de dentro do carro brabo, parece que é a pessoa mais forte do mundo. Já viu isso? Mas que você é isso, aquilo, outro, você está errado, assim, assim, assado. Eu estou dizendo, meus irmãos, que nós precisamos, né, tomar as atitudes, as posições, as considerações. Mas diante das adversidades da vida, você deixa o pior lado aparecer? Ou diante das adversidades da vida, você enfrenta o inimigo com sabedoria? Você enfrenta as adversidades com o melhor que o Senhor tem te dado? Eu sei que todo dia é uma batalha, todo dia é uma oportunidade. Tem dias que a gente realmente não consegue controlar. E a gente fala assim, poxa, eu não controlei. Realmente, você não controla nada. Que é dando lugar ao Espírito Santo que a gente consegue controlar. É dando lugar a Ele que a gente consegue avançar. E as batalhas, elas vão servir para que o melhor lado nosso apareça. Ou o pior lado nosso apareça. Quando você é confrontado, quando você é enfrentado, quando você é pisado, quando você vai ser prensado, quando você passar por tempestade. Eu digo e pergunto como que você reage, com força ou com fraqueza? Você vai reclamar ou vai louvar ao Senhor? Qual que é o melhor lado seu? Você fica triste com Jesus ou fica feliz com Ele? Meu Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu sei. A vida do povo de Israel nos mostra 40 anos. Se você for ver outros personagens, meus irmãos, eles, olha, passaram muitas situações. Se olharmos em Neemias 8:10, a gente vai ouvir um texto muito conhecido, a alegria do Senhor é? A alegria do Senhor é? Sabe como que era a alegria deles? Reconstruindo os muros que tinham sido derrubados. E Neemias vem ali com Esdras, aquela galera toda, lê as leis do Senhor. E o povo declara, a alegria do Senhor é a nossa força. Encontramos alegria em Deus. Somos fortalecidos e capacitados para os dias da batalha. Deus, ele é uma fonte de força e encorajamento para o seu povo. Encontre alegria na presença de Deus. Você pode achar que Gideão, mais uma vez eu falo aqui, meus irmãos, era medroso, mas ele enfrentou os medianitas na força que ele tinha, segundo a ordem do Senhor. E eu faço uma consideração de outro personagem, muito rápido. Quando a gente ouve Davi falar para Golias, e a gente às vezes fala, né, costumeiramente, meu Deus, que gigante está se levantando contra mim mais um dia. E Davi fala para Golias, tu vens contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Assim Gideão fez, na palavra do Senhor. Assim Davi fez com a presença do Senhor. As vitórias, elas vêm, entendeu? E Deus nos impede de cair. E eu digo, quando as vitórias são do Senhor, meus irmãos, e você as declara, isso com o coração alegre, eu vou dizer, cai toda a vaidade, sabe? Aquele orgulho de dizer, fui eu que consegui. Cai por terra o ego e a gente se mantém mais humilde. Assim Davi fez, assim Davi, ele completou aquilo que ele precisava. Eu olho para Daniel também e vejo ele na cova dos leões e fico pensando, quantas feras, quantas situações você passa na sua vida e só de passar por situações você se arrepia, mas é Deus que fecha a boca dos leões. É Ele que não deixa com que essas feras te ataquem. Às vezes você está no meio e você não está entendendo o que você está passando, mas Deus, ainda que palavras sejam declaradas sobre a sua vida, se você está nele, fiel a Ele, buscando nele, sendo sincero de coração, nada vai prevalecer contra a sua vida, meu irmão. As bocas dos leões não vão te atingir. Entenda isso, é espiritual, é real, é verdadeiro. Eu ainda digo para vocês, quando
tenho a visão de Ezequiel no capítulo 37 sobre os ossos secos. É mais uma palavra. Deus pergunta para Ezequiel e fala: pode haver vida nesses ossos? Ezequiel diz: tu sabes. Meus irmãos, Ezequiel reconhece diante daquele vale de ossos secos. Às vezes passamos por vales, passamos por luta, mas Deus, ele pode dar nova vida. Deus, ele pode dar novos recomeços. Deus, ele pode declarar sobre a minha, sobre a tua vida, novos recomeços. Salmo 146 vai dizer para a gente que o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Salmo 146, 10. Deus restaurou a nação de Israel. Houve vários recomeços. E para mim e para você, meus irmãos, há novos recomeços. Nós estamos indo para o último tópico e queria, mais uma vez, dar um exemplo sobre tempestade para vocês. É mais um cenário de tempestade. E elas são inevitáveis, como eu disse já algumas vezes aqui. Deus livra a gente nas tempestades. Deus livra a gente nas tempestades e não das tempestades. A gente vai passar por ela. Muitas das vezes as maiores tempestades que a gente vive, ela está dentro de nós. Muitas das vezes a maior das adversidades, elas não estão fora, mas sim dentro. São as que agitam a nossa alma e parece que há um furacão dentro do nosso coração que acaba levando a gente para tudo quanto é lado. Todos nós estamos sujeitos aos mais terríveis dias de tempestade. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus, ele acalma toda e qualquer tempestade que você possa viver. Jesus, ele não está longe. Jesus, ele está perto. O cenário são os discípulos em Mateus capítulo 14. Eles estão dentro do barco. Vocês conhecem a história perfeitamente. Então já é quarta vigília da noite. As ondas batem no barco, está tudo escuro, os discípulos estão amedrontados. E quando eles se deparam com Jesus caminhando sobre as águas, eles gritam: é um fantasma. Fazendo uma pesquisa rápida, era muito comum dizer que à meia-noite fantasmas apareciam no mar e faziam com que as embarcações afundassem. Então, quando a gente ouve: é um fantasma, aí Jesus: acalma, sou eu, para que ter medo? Eu vou falar para vocês, meus irmãos, eu não vi o The Chosen, como a Vanessa está aqui, minha esposa, ela vai falar para vocês. Então, Pedro, para mim, é ousado, eu não seria ousado como ele, não faria o que ele fez. Jesus, é tu mesmo? Então, deixa eu ir ter contigo. E aí, esse é um outro cenário de tempestade, meus irmãos. E Jesus fala para ele, como ele fala para a gente nessa manhã: vem. Eu vou falar para vocês que as crises, elas vão acontecer, as tempestades, elas vão existir, mas no meio do caminho não é uma escuridão cega. Quando Jesus diz para Pedro: vem. Pedro, ele estava indo na palavra do Senhor. Pedro estava sendo conduzido pelo Senhor. Ele estava olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Ele estava pisando sobre as águas, e o texto diz que ele anda sobre as águas. E para mim é uma fé tamanha que eu não teria. Eu estaria como os outros discípulos, ali com medo. Eu posso falar porque eu me conheço, mas Pedro, ele faz algo que para nós é exemplo. Você precisa pisar sobre as águas, meus irmãos. Não sei se o Márcio pode colocar para mim lá. Estamos perto de finalizar, se o povo do louvor quiser subir aqui também. E aí Pedro diz para ele: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Meus irmãos, Jesus diz para todos nós: caminhe sobre as águas. Crer significa encontrar e experimentar a Cristo em dificuldades e em angústias. Essa é uma foto que, para mim, fala muito. Caminhe sobre as águas. Porque encontrar e experimentar a Cristo em dificuldade e angústia, a nossa fé, ela é um risco, você sabia? Quando você declara ir até Cristo por cima das águas, é um risco. Mas mais uma vez eu digo, Pedro, ele não foi numa escuridão. Deus, ele não faz com que você saia do lugar sem que você veja, pelo menos ali, a porta. Você precisa abrir. Às vezes você vê algo muito alto, mas ele continua dizendo: caminhe. Ele vai dizer para mim e para você: as águas estão agitadas, mas pisa.
Pedro foi por cima das águas até Cristo. Ele não se lançou em algo incerto. Não é um salto no escuro, como eu já disse. É uma fé que precisa ser aplicada segundo a ordem de Jesus. A gente caminha, gente, para o que há mais de certo e seguro, que é Cristo Jesus. Pode parecer que a tua visão está embaçada, pode parecer que você não está enxergando, mas eu continuo dizendo, vá na direção do que o Senhor te direciona. Deus, ele não exige que a gente se lança numa escuridão total, mas Deus, ele tira de nós as seguranças e que a gente se apega. Já parou para lembrar que às vezes você se apega em alguma coisa e você fala que sim, ó, eu estou seguro aqui, Senhor. Mas quando Deus fala tanto ao nosso coração que Ele quer mais da gente, a gente tem a tendência de continuar segurando e não caminhando, não desbravando outras situações, ou rompendo, ou tendo uma resolução. A gente fica estagnado. Talvez Ele te exige o mais difícil. E aí você fala assim, minha mão não consegue largar, mas Ele fala para você, solta do barco, pisa nas águas. A gente sabe o que aconteceu. Pedro viu a tempestade, mas Senhor, socorro! Jesus, ele não estava longe dos discípulos. Deus não está longe de você. Jesus não está longe de você. Está sempre ao nosso redor. Pode parecer que a escuridão ainda está grande, que as lutas, as tempestades, as crises, o medo, mas o Senhor está ao nosso lado. Onde você está nessa manhã, meu irmão? Em que fase da tua vida você está? Precisa pisar sobre as águas? Ou você já rompeu? E aí às vezes você, assim como o povo de Israel, ficou vago. Ou você está rumo a uma promessa que o Senhor te colocou. Eu vou dizer que a nossa fé, meus irmãos, diante de pisar sobre as águas, ela é arriscada sim, ela é. Mas caminhe na direção de Jesus. Como o povo respondeu ao Senhor em Josué, como Gideão fez, como Davi foi, como Ezequiel declarou, como Pedro fez, ele teve fé. Lógico que ele afundou porque ele viu as coisas que estavam acontecendo ao seu lado, mas como eu disse, o Senhor estava ao seu lado. Deus está ao nosso lado. Caminhe na direção de Jesus, seja ousado, tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo para enfrentar os dias. O ano ainda nem chegou na metade, mas como eu disse, parece que o ano já eu vivi nesse tempo, muitas coisas. Deus abençoe, Deus os fortaleça e que essa palavra possa ela ser viva no coração de vocês, para trazer resposta, para trazer considerações e resolução. Amém?